pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevStephs. Então, mais um vídeo de rotina aqui no canal. E hoje é segunda-feira, já comecei o meu dia bem cedinho. Fiz o meu bloco de estudos aqui, agora já vai ser mais ou menos umas 9h30, então eu vou provavelmente mudar aqui, né, de lugar. Tava aqui estudando por aqui, mas agora já vou pro meu setup pra iniciar, né, meu dia de trabalho. Eu vim fazendo esse meu estudo, né, como eu comentei pra vocês nos vídeos anteriores, na parte da manhã, então eu tirei uma horinha pra estudar hoje. E agora, gente, eu vou iniciar ali meu dia de trabalho. Eu já fiz também as minhas anotações do que eu quero fazer durante essa semana, principalmente para as minhas coisas pessoais, né, que é para o que eu uso o meu planner físico. E aí eu já aproveitei e fiz uma anotaçãozinha aqui de algumas coisas que eu quero fazer pro trabalho hoje também. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu tenho que enviar, né, ali a minha parte de horas que eu fiz a semana passada, porque o ponto, né, da empresa da qual eu trabalho, no momento a gente faz manual, então eu tenho que fazer o envio. E tinha anotado aqui também a parte de estudar, né, então já vou marcar como um ok aqui na minha listinha. E para a questão, né, do trabalho, o que eu tenho anotado aqui para hoje? Eu comecei a fazer, gente, na semana passada, na quinta-feira, na verdade, a documentação de um projeto novo que a gente vai iniciar, trabalhar, né? A gente vai começar. Na verdade, a gente já tem bastante coisa, assim, documentada, a gente já conversou bastante, mas agora eu comecei a fazer, de fato, a documentação real, oficial, né? E aí eu percebi alguns pontos, algumas coisas que estão soltas, comecei a rever o fluxo que a gente tinha desenhado e eu percebi várias falhas, né? Quando a gente começa a documentar, quando a gente começa a ir mais a fundo, a gente percebe que tem alguns probleminhas. Então, eu convoquei, né, o time na sexta-feira pra gente fazer uma reunião hoje pra rever o nosso fluxo e a consertar essas coisinhas que estão faltando. Então, agora de manhã eu vou revisar, né, o que eu escrevi na semana passada pra ver se tá tudo certo. Tenho que ainda concluir algumas coisas, né, do que eu tô escrevendo. E aí, durante a tarde, a gente vai ter uma reunião pra gente revisar fluxo. E aí, assim, eu consigo concluir a documentação. E explicando um pouquinho pra vocês, mais ou menos, de como que é o time que eu trabalho hoje e a maioria dos times dos quais eu trabalhei também. Basicamente, gente, a gente faz uma etapa, né, antes de iniciar a codificação. Porque não adianta nada a gente sair codificando, né, sem saber exatamente o que a gente precisa. Então, no primeiro momento, a gente faz uma pesquisa, né, chega o projeto pra gente, né, primeiro, a necessidade do que precisa desenvolver. E aí, depois disso, a gente começa a fazer etapa, né, de pesquisas, conversa com usuários e faz o levantamento do que é necessário. Aí, depois disso, a gente documenta, né, desenvolve fluxos. E aí, depois de tudo documentado, regras de negócio analisadas junto com o time inteiro, aí sim a gente começa, né, a fase de começar a desenvolver algo um pouco mais concreto. Que aí a gente vai para a parte de desenvolver telas, que é a parte que a gente tá agora no momento, né, que é documentação e desenvolvimento de telas e fluxo. E aí o nosso UX, né, faz o desenvolvimento das telas conforme as regras de negócio e funcionalidades que a gente levantou. Enquanto isso, a gente não vai desenvolvendo nada, porque não tem como desenvolver algo que você ainda não sabe exatamente o que precisa ser feito, né? Então, depois que a gente faz essa etapa de documentação, desenvolvimento de telas e tá tudo desenhado, aí sim a gente começa realmente a codificar. Depois a gente tem o desenvolvimento do back-end, né, que o back-end a gente sempre desenvolve antes do front-end. E aí depois que tá back-end pronto, aí, ou mais ou menos pronto, digamos assim, né, bem mais à frente do que o front-end, aí sim a gente começa a vir com o front-end, porque daí assim a gente meio que tem uma esteira de desenvolvimento, sabe? As coisas fluem um pouco melhor. Porque se a gente faz tudo junto, acontece, por exemplo, do front-end acabar dependendo de coisas de back-end que não estão prontas. E aí acaba o front-end ficando dependente e não consegue trabalhar muito bem. O meu time atualmente trabalha assim, já trabalhei com outros times assim também. E eu acho que é bem bacana, bem interessante desta forma. Então, né, resumindo mais ou menos para vocês um geral, né, de como que é feito a esteira, né, de desenvolvimento de um produto. Agora, de manhã, então, eu vou trabalhar nessa documentação, vou ver se tem algum PR para ser revisado, e aí à tarde eu tenho a tarde de reunião. E mostrando para vocês um pouquinho, né, gente, de como eu estudo por aqui. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo anterior, mas basicamente eu estava aqui praticando, né, as coisas que eu estava vendo aqui na aula, e vou aproveitando e vou documentando também. E além disso, eu também vou
enfim, né, praticando aqui e também pegando outras fontes, né, outros exemplos. Acho que é uma das melhores formas de aprender. E já vou aproveitar, gente, que hoje é segunda-feira e vou deixar minha mesa limpinha e cheirosinha pro início da semana, né? Então eu sempre uso esse produtinho aqui, que deixa um cheirinho bem bom na mesa. E eu uso ele sempre com esses paninhos mesmo, sabe? Perfex. Então vou dar uma limpadinha na minha mesa pra já deixar tudo prontinho aí pra semana. Vou fazer uma pausa aqui, gente, do trabalho, porque eu preciso fazer uma coisa que eu tô adiando há tempos, né? Que é ir no banco. Eu preciso ir lá no caixa eletrônico, liberar meu celular pra acessar uma conta. E faz semanas, gente, que eu tô adiando pra fazer isso, porque simplesmente odeio, né, ter que ir no banco. Então, agora vai ser o horário do almoço. Não almocei ainda, na verdade. E aí eu vou tirar uns minutinhos pra ir lá. Acredito que vai ser bem rápido, né? Porque é só ir no caixa eletrônico, fazer a liberação do celular e voltar pra casa. Fiz o que eu tinha que fazer e já estou de volta em casa, gente. Ainda bem que foi bem rápido lá no banco, não tinha fila nenhuma, então em 3 minutinhos já resolvi o que eu tinha que fazer. E como eu já tava na rua mesmo, né, no shopping, eu aproveitei pra passar no mercado. Aproveitei pra passar também na livraria, comprei 2 livros, vou mostrar aqui agora pra vocês. Voltei pra casa, o Nicolas já tinha também preparado, né, enfim, o nosso almoço. Agora eu vou seguir a minha tarde de trabalho. Por fim, a nossa reunião durante a tarde foi cancelada, foi passada para amanhã. Então, vou seguir ele trabalhando nas minhas tarefas normalmente. E aí amanhã sim, né, que a gente vai ter reunião. O bom é que talvez amanhã eu vá presencial, né? Mas enfim, tanto faz também. Ir presencial pra fazer reunião é ruim, né? Eu acho péssimo. Mas se tiver que fazer, né, faz parte. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, gente, é que eu comprei 2 livros. Eu passei num stand que tem lá, né, no meio do shopping. E peguei esses 2 aqui, que é A Empregada e O Segredo da Empregada. Eu ouvi falar super bem deles, né? E como eu já tinha os 2 lá, acabei comprando os 2 pra completar aí a minha leitura, né, ao longo do ano. Eu tô lendo um livro agora no momento. Então, enfim, não sei quando que esses vão entrar pra minha lista. Mas acabei pegando esses 2 aqui que já estavam na minha listinha de livros pra ler. Tô preparando um lanche aqui pra mim, gente, antes de treinar. Peguei uma maçã e umas bisnaguinhas, mas o que eu queria mostrar pra vocês é algo interessante, que é a questão do usuário, né? A gente faz pra facilitar a vida do usuário e o usuário faz errado. Olha só, tem aqui, abra por aqui, porque depois você consegue fechar, né? Tem enfim, um sisteminha aqui de abre e fecha. E o que eu fiz? O mais difícil, abrir com uma tesoura. E só depois que eu fui ler o que tá escrito aqui. Mas enfim, né? O usuário sempre fazendo o que a gente não induz ele a fazer. E, gente, eu sempre mostro a realidade aqui pra vocês, né? Esta conta aqui fica pra depois que eu terminar de trabalhar. E depois que eu voltar do treino ainda, né? O Nicolas lavou toda essa louça aqui na hora do almoço. E a gente já gerou algumas loucinhas ali, enfim, de café que a gente foi bebendo durante a tarde. E aí, só depois que eu terminar de trabalhar e de treinar, que eu vou organizar isso aqui. Aqui a gente mostra, né, a realidade, né, gente? Porque não é só de trabalho que a gente vive. Estou me arrumando agora pra ir treinar, gente. Eu não tive onde apoiar o celular pra gravar, então eu coloquei em cima de um cosmético. Mas enfim, tô me arrumando agora pra ir fazer um treino de 1 horinha, uma aula de crossfit. E aí depois eu volto, né, pra, enfim, seguir a vida. Eu não consegui documentar muita coisa hoje do que eu queria do trabalho, mas faz parte, né? Tem dias que a gente tá super bem e tem dias que nem tanto.
mas consegui revisar um PR, né, de um colega, super importante, porque ele precisa fazer o deploy, né, dessa funcionalidade que ele estava trabalhando, e aí ele pediu revisão, já fazia bastante tempo que o PR estava ali aguardando, e aí eu fiz essa revisão agora à tarde, já que não tivemos, né, a reunião. E aí a reunião ficou para amanhã, a princípio, que aí o time inteiro, né, consegue participar. Mas enfim, né, vou ali agora fazer um treino, porque é importante, né, para manter a nossa saúde mental e física em dia também, principalmente pra gente que trabalha home office o dia inteiro sozinhos. Sozinhos não, né, no caso eu divido home office com o Nicolas, que é meu esposo, mas a gente que fica o dia inteiro na frente do computador, é importante a gente ter esse momento, né, de, enfim, sair, dar mais parecida. Voltei do treino, gente, dei uma organizada em algumas coisas aqui em casa e tomei meu banho. Agora eu vou jantar, vou servir aqui a minha janta. E uma coisa, gente, que eu sempre faço, que me ajuda muito a manter a minha semana um pouco mais otimizada e mais organizada também, que é deixar as refeições da semana pronta. Então, por exemplo, ontem foi domingo, eu passei mais ou menos umas 3 horas cozinhando, então deixei bastante coisa pronta, né? Proteína, carbo, legumes, feijão, e isso me ajuda muito a manter, né, tanto a questão da disciplina, né, de ter uma alimentação saudável, quanto me ajuda também a não gastar tanto tempo, né, na cozinha durante a semana. Porque, pra mim, a pior coisa que tem é você ir tá trabalhando em uma tarefa e aí bate meio-dia, você tá ali focado e aí começa a vir a fome e aí você não tem nada pra comer. Acontecia isso demais com a gente, porque tava os dois muito focados, né, cada um nas suas tarefas, e aí na hora do almoço tinha que cozinhar. E às vezes até cozinhar alguma coisa acaba demorando, né? E aí durante a semana, né, a gente, claro, a gente precisa ir repondo, né? Por exemplo, eu fiz comida no domingo, provavelmente eu vou ter que fazer de novo na quarta ou na quinta. Mas é muito melhor, né, do que você ter que estar cozinhando tanto no almoço quanto na janta toda hora. Então agora eu vou servir aqui o meu prato pra jantar e depois eu vou voltar, né, pro meu setup, que eu quero trabalhar mais um pouquinho ainda. Agora são 8 horas da noite e eu quero terminar algumas coisinhas que eu tava fazendo ali antes de sair pra treinar. Então acho que eu vou trabalhar mais uma meia horinha, uns 40 minutos, porque eu quero terminar de descrever algumas coisas que eu estava escrevendo, né? Até mesmo porque o meu horário do almoço, né, gente, eu usei pra ir lá no banco, então acabei demorando um pouquinho mais no meu intervalo. Basicamente é isso. Agora eu vou aprontar aqui, né, fazer o meu prato, porque eu tô com muita fome.